A pregação de hoje é assim. O apóstolo Paulo ensinou algumas igrejas o evangelho do Senhor e durante algum tempo essa igreja desviou do evangelho. E ele voltou por carta e corrigiu, pediu para que eles voltassem o que tinha aprendido antes. Para ilustrar para você que está nos visitando, é como se seu pai, sua mãe te ensinasse todas as coisas boas da vida que você tem que fazer, e você, quando menina obedeceu, chegou um tempo que você conheceu outras pessoas, te colocaram algumas influências no seu coração, e você vislumbrou com isso, e foi se afastando dos ensinos dos seus pais. Certo dia, seus pais repararam que não estava bem como eles haviam te ensinado, então eles retornam e falam para você: meu filho, você não está sendo sensato. Te ensinamos tudo certinho, como você deveria viver a sua vida, como pai, como um filho obediente, e agora você está fazendo tudo errado. Precisa de reformar seus pensamentos, suas atitudes. Volta ao que papai e mamãe ensinou para vocês lá atrás. A pregação de hoje é exatamente nestas condições, só que em relação, não a uma família, mas aos que creem no Senhor. Amém? Vamos à leitura para você ver como que isso aconteceu, em parte, porque nós estamos na evolução de um estudo desta carta chamada aos Gálatas, que é uma região onde havia várias igrejas. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 14. Está escrito assim, amém? De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, ou não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isto é, na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Que Deus nos ajude. É uma leitura um pouco assim complicada na primeira vista, principalmente para quem leu e ouviu agora, mas nós vamos fazer o possível para você entender a característica desses escritos. Primeiro, nós lemos que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão foi o homem ícone, patriarca dos judeus, e Paulo escrevia para eles porque existiam muitos judeus e irmãos que estavam pendenciando para o ensino do judaísmo. Paulo não tinha ensinado isso para eles. O apóstolo aparece nesta carta munido de considerações sinceras, porque toda correção que você for fazer com alguém, com seu filho, ou numa conversa franca entre esposo e esposa, namorado e namorada, ela tem que ser sincera, sempre, sem subterfúgios, mas sincera, aberta e leal. Isso Paulo fez. Ele trouxe afirmativas do seu compromisso pessoal com aqueles irmãos. Então você vai chamar atenção ou procurar corrigir alguém quando você ama essa pessoa. E você sabe que é amado por ela também. Então você abre uma conversa, um diálogo honesto, maduro. Foi o que Paulo fez. E para nós sermos corrigidos por alguém, sempre é bom trazer um passado histórico que nós tivemos.
Foi o que ele fez. Olha só, ele resgatou para aqueles irmãos, na lembrança, as atitudes exemplares do patriarca deles, Abraão. E veja que ele escreve, o bendito de Deus. Também lembrou da dedicação em ensinar o Evangelho de Jesus, a Bíblia, que ainda não havia sido escrita, mas para nós hoje é a dedicação no ensino da palavra de Deus, e da sinceridade com que eles tinham reagido quando ouviram a mensagem da salvação pela primeira vez. Sendo que eles iniciaram tão crentes também benditos na fé, como é que poderiam ter desviados tão rapidamente fora da bênção de Deus, da obediência a Deus? Se você for ler no versículo 3 a 5, aliás, do capítulo 3, versículo 1 a 5, tem algumas expressões, 3 expressões que eu vou falar para você que está escrito. No versículo 1, por exemplo, Paulo diz, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdades? Quem é que foi o que pôs na cabeça de vocês ideias mirabolantes para vocês saírem? Isso acontece com os nossos filhos. De repente vem alguém que fascina nossos filhos. São as paixões que levam os nossos filhos a fazer coisas que você não ensinou. E isso Paulo diz, quem vos fascinou a não obedecerdes a verdades que eu vos ensinei? Depois no versículo 3 ele diz, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, pelo descontrole, pela voluntariedade, pela paixão, pelos ímpetos das paixões, que é isso? Será que em vão tenhais padecido tanto? São essas 3 expressões que eu separei para você ver como que ele chamou a atenção deles. Agora, irmãos, a pergunta mais intrigante para nós é que essa igreja ela estava lá no começo, com os apóstolos pessoalmente ensinando eles. Como se esses desvios doutrinários ocorreram às vistas dos apóstolos, na presença deles, naqueles impressionantes momentos dos dias apostólicos. Acontecer apostasias, isso, afastamento de Deus, logo nos primeiros passos das igrejas. Havia face a face com aqueles que conviveram pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, os apóstolos procuravam trazer de volta aqueles irmãos como crianças amadas, como nós fazemos com os nossos filhos. Entre nós, a igreja aqui em Pereira Barreto e todas as igrejas sinceras, nesses últimos tempos, e você sabe que nós estamos vivendo tempos complicados, que a profanação, a desobediência aos pais, a desobediência a Deus, a perda da direção institucional dos ensinos, ético, moral, saudável para qualquer um, a família toda desordenada. Está bagunçado para a gente colocar filme do mundo, mas eu tenho falado aos jovens, não se desespere, a responsabilidade é sua, você não pode transferir para o mundo. Aí, tudo tem conserto, desde que você queira. E é isso que Paulo ensina para eles. Entre nós, nossa igreja, nesses últimos tempos, a igreja não está abandonada. Nenhuma igreja do Senhor é abandonada nesses tempos. Mas também existem os insensatos, os que abandonam a doutrina santa da igreja, segundo a palavra de Deus. Uma igreja como esta, que ela é conduzida pela mesma palavra das boas novas, abre a Bíblia para você ler e explica como é a palavra de Deus, a mesma ensinada pelos apóstolos, através das escrituras escritas pelos apóstolos, deixadas para as igrejas descendentes até chegar a nós, na presença do Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos também conviver com insensatez. A insensatez é a imprudência, o desapego às coisas certas e abandonarem a fé primeira, os primeiros ensinos. Veja uma comparação entre nós e os que viram Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 9, olha o que o apóstolo Pedro escreveu.
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, isto é, Jesus Cristo, não havendo visto, amais, ao qual, nosso Senhor, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Alguém de nós aqui viu Jesus? Pessoalmente? Nós não vimos Jesus, mas sabemos que Ele nos ama. E Ele nos ensinou a amar também a tudo que Ele nos ensinou. Isto se chama viver em fé, que Ele existe. Ora, e fora as pessoas dizem, Deus existe? Nós não temos dúvidas que Deus existe, porque nós vivemos com Deus. Amém? Agora, quem não vive com Deus, pode ser que não acredita que Deus existe. Pode ser, mas se ele for no íntimo e ele vê tudo que está criado, como alguém pode criar se não for Deus? E Jesus, em João 20, 29, disse assim, disse-lhe Jesus, quarto Evangelho de João, capítulo 20, 29. Porque me viste, Tomé, cresce, bem-aventurados os que não viram e creram. Você pode imaginar, se Jesus viesse hoje, nesta cidade, fazendo sinais e milagres, quantas pessoas em Pereira Barreto você acreditaria que dizer, olha, não é que ele é Jesus mesmo? Eles iam crer porque havia feito um sinal. No caso, Tomé estava reunido com os apóstolos e disse, eu não vejo as feridas, eu não acredito. E Jesus apareceu e falou, pega em mim, Tomé, para ver se sou eu ou não. Então aí Tomé creu, mas que graça tem você acreditar no que você vê? Porque a fé é crer no que você não vê. E viver o fundamento dessas coisas que você não vê, que faz acontecer na sua vida. Olha, assim como Abraão, o patriarca que eles criam, creu no Messias, mesmo sem ver, porque Abraão não viu Deus. Jesus não havia nascido ainda. Ele creu, manteve-se na fé e tornou-se bendito de Deus, sendo que nós também não vimos nada. Devemos crer como Abraão, sendo nós benditos de Deus também, na mais alta bem-aventurança, como Jesus escreveu. Bem-aventurado os que não viram e creram. A igreja está assim hoje. Nem Abraão viu a Deus, nem Moisés viu a Deus, e mesmo assim eles não necessitavam de ver Deus. Sabe por quê? Sabe por que essa igreja não necessita de ver Deus? Abraão não necessitou de ver Deus, Moisés não necessitou de ver Deus, porque eles eram crentes de fé, benditos de Deus. Nós nunca oramos para ver Jesus. Eu nunca vi uma oração dessa na igreja. Espero que na sua casa você também não tenha feito isso. Nós nunca ensinamos para alguém, quero ver Jesus. Você deve orar para ter Jesus. Para ter Jesus pela fé. Oramos para que o Espírito Santo esteja aqui entre nós neste momento, nos consolando, nos animando, trazendo no seu coração, você que está presente, a instrução de Deus, para que depois do culto, o Santo Senhor, através do seu Espírito, vai com cada um de nós para as nossas casas, nos ajudando, nos amparando, sempre. A sua fé te sustentará nesta confiança. Porque se você não crer e não ter fé, você vai sair desta reunião e pensar e equalizar de uma seguinte forma. Para mim, tanto faz. Mas os que creem, que vivem no Senhor, entenderão o que Moisés passou, o que Abraão passou, o que os apóstolos passaram e que todas as igrejas do Senhor têm passado. Amém?
Porque a fé não nasceu nos dias de Abraão. Ela manifestou em Abraão como deve manifestar em mim e em você. Assim que Adão saiu da presença de Deus, todos que quisessem aproximar de Deus novamente deveriam crer para poder andar com Deus. Nós temos um exemplo em Gênesis 5:24, um homem chamado Enoque, pouco conhecido até então, e andou Enoque com Deus. Como que ele andava com Deus, se ninguém viu Deus? Ele andava pela fé. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus o transladou. E você diz, mas só essa escritura, só isso que tem na Escritura? Quando nós abrimos Hebreus 11:5, nós vemos, pela fé, agora aparece, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha, nós lemos que ele era um homem que andava com Deus e agradava a Deus. Porque todos que andam com Deus e são aceitos pela fé no Senhor, agradam a Deus. Como um filho que anda ao lado do pai, da mãe, os filhos que andam em volta dos pais, andam com os pais e agradam os pais. Imagine nesses tempos que estamos passando, filhos ao lado dos pais que desagradam os pais. Olha, irmão, tem tanto crente desagradando a Deus, mas insistindo em querer andar com Deus. Primeiro, nós devemos andar e depois agradar a Deus, para receber as bênçãos de Deus. Estamos benditos de Deus. Isto é ser benditos de Deus, quando nós agradamos o nosso Criador. E nós vemos que Abraão, o homem consagrado pela fé, ofereceu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Os irmãos que estudam sabem. Ele ofereceu o dízimo de tudo a Melquisedeque sem noção de mandamento. Não existia mandamento da lei de Moisés. A fé alojava na sua alma para tal atitude ofertória de coração. Gênesis 14:20. O que eu posso dizer para você? Quando você ama o que faz, ninguém precisa de pedir ou te dar lei para você agradar a quem lhe tanto faz. Foi isso. Abraão foi tão parceiro e Deus amigo dele, que ele fazia sem mandar as coisas para Deus. Assim como você vem para a igreja sem ninguém te mandar. Por que você vem? Primeiro porque você anda com Deus e você quer agradar a Deus. Amém? Então a fé, ela não é de origem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Porque ela é requisito essencial para todos os crentes desde o início dos primórdios da queda de Adão. Tendo em Abraão uma das maiores expressões de um homem de fé. Quem crê obtém a mais autêntica decisão de escolha que um ser humano pode realizar no exercício da sua liberdade de culto. Todos nós temos liberdade de culto, mas nem todos os cultos são aceitos por Deus. Todos nós temos liberdade de fazer o que quiser, não é verdade? Se você quiser mentir, você mente. Se você quiser ser pessoa verdadeira, você vai ser. Se você quiser ser desonesto, você vai ser. Mas se você quiser ser honesto, você vai ser. Então, quem quer agradar a Deus, sabe das coisas que Deus se agrada, que contenta Deus. Então, quem agrada a Deus é amigo de Deus, é bendito de Deus. É simples. Tão simples porque todos nós somos capazes de saber como agradar o Senhor. Nós, quando éramos crianças, nós sabíamos como agradávamos nossos pais?
Sabíamos. Nós, quando começamos a estudar, nós sabíamos como agradávamos nossos professores. Como nós agradávamos nossos professores? Quando nós prestávamos atenção na aula, quando nós fazíamos perguntas certas, quando nós estudávamos, quando nós tirávamos notas. E esse professor tornava-se o que de nós? Nossos amigos. Como é que Deus pode tornar seu amigo? Entendeu? Então, não é difícil alcance quando você tem intenção de agradar a Deus. Diante da liberdade de ação e de expressão, você pode se apegar à fé, porque nós não vemos Deus. Mas o instrumento de ter uma sintonia, uma conversação com Deus, é quando nós oramos e temos fé. Quando nós cantamos e temos fé. Quando nós lemos a palavra de Deus e temos fé. Isto é, adoração a Deus. Culto de reverência a Deus. Então você pede nas suas orações. Faça como os apóstolos quando reconheceram que, mesmo andando com Jesus, não tinham fé suficiente. E numa certa altura, em Lucas 17:5, os apóstolos, como num coro só, um clamor só, disseram os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram ao Senhor? Acrescenta-nos fé, porque se a fé te agrada e nos faz melhores, então nos dá fé. Amém? O quanto mais você quiser ser melhor ao Senhor, mais você obedece o que Ele quer de você. Na verdade, Abraão foi chamado de homem que obedeceu a Deus. Ele obedeceu ao Senhor Deus quando foi chamado para sair de Ur da Caldeia e ir para um lugar desconhecido, sem saber para onde ia, porque ele foi obediente a Deus. Nenhum pai gosta de filho desobediente. Nenhum pai gosta de filho mentiroso. Nenhum pai gosta de filho que diz que vai e depois acaba não indo. Abraão foi tudo de bom para Deus. Porque não que Abraão era melhor que nós, mas porque ele obedeceu e deixou exemplo de obediência para nós. Amém? Quando os apóstolos pediram acrescenta-nos fé, Jesus nunca recusa. Deus nunca recusa. Por exemplo, falando de vontades e de interesses que todos nós temos na vida, se você é capaz de trabalhar com vontade para ganhar dinheiro, não é assim que os homens fazem? Os homens trabalham com vontade de ganhar dinheiro, às vezes não é só pelo seu sustento, porque todos querem ficar, como? Bem de vida. Não é isso? E para ficar bem de vida tem que ter dinheiro, não é assim? E como nós fazemos para ficar de bem com Deus? Os homens querem ficar de bem de vida, porque o dinheiro traz a bonificação dos recursos que o mundo apresenta. E quando nós queremos ficar de bem com Deus, isto é, ser aceitos por Deus, nós temos que trabalhar para conquistar com mais fé, se aproximar de Deus. Isso é muito melhor do que o dinheiro. Porque Jesus disse que essas demais coisas Ele acrescenta. E Jesus disse, busca primeiro o reino meu, para que depois as outras coisas eu acrescento para vocês. O homem sempre insiste em gostar do que é menos melhor, podemos dizer, para o reino dos céus e por o agrado de Deus. Porque quando Jesus voltar, a fé será o seu passaporte ao céu. O dinheiro e as coisas sumirão como pó. Nós o veremos face a face, como prêmio da fé e esperança que nós usufruímos e não recusamos durante a nossa vida aqui nessa terra. E Ele estará presente entre nós. A fé e a esperança não serão mais necessárias. Se você quiser fazer um bom uso da fé e esperança, faça agora.
Porque quando Jesus voltar, nós não precisaremos mais de fé e esperança. É hoje que você tem que buscar a fé e a esperança. Leia lá em 1 Coríntios capítulo 13. A fé, a esperança e o amor. Busque. A fé será no passado e Jesus estará reinando entre nós. Antes da volta de Jesus, aprofunde na fé. Entra de corpo e alma nela para qualificar a sua comunhão com o Criador que há de vir. Corra logo. Faça como os apóstolos. Senhor, acrescenta-nos fé. Se você está desanimado, peça ao Senhor que te dê fé para ser mais animado. Se você está meio descrente, peça ao Senhor mais crença para que você possa acreditar melhor no que Deus escreveu para você neste livro. Amém? E tudo isso Ele dá. Porque sem fé, ninguém espera nada. Ninguém espera nada. E o que tem de crente sem fé, desanimado, desiludido, desamparado, não porque Deus não dá a mão, mas porque eles recuam a mão. A mão de Deus está sempre estendida, mas as pessoas querem uma mão diferente. Isso chama-se desobediência. Para então acontecer a melhor compreensão da sua própria existência. Tem muitos crentes que estão com dificuldade da sua própria existência. Tem conflitos existenciais. Ao invés deles lerem a Bíblia e se humilharem diante de Deus, vão na psiquiatria, no psicólogo, por causa dessa confusão da alma. Olha, irmãos, tempos difíceis mesmo. Tempos muito difíceis. Todos nós devemos assegurar um relacionamento seguro com Deus até o dia glorioso de Cristo. Claro que isso tem um preço, tem que ter renúncias, tem que ter humildade, tem que ter esforço, perseverar até o fim. Não pense, irmãos, Jesus nunca iludiu ninguém. Tem igreja por aí que diz: se você vier aqui, seus problemas serão resolvidos. Você não tem mais problemas. Agora, quem vem a essa igreja, nós vamos dizer para você, seus problemas provavelmente aumentarão, mas Jesus te dá o dobro de poder e capacidade para vencer todos em Jesus. Amém? Nós não pregamos interesses da alma das pessoas, nós pregamos o interesse de Deus na sua vida e a preservação dela. Tem diferença. Porque a fé é o salto que torna o impossível compreensível e real. Quando você tem dúvidas a respeito do seu relacionamento com Deus, você está com muita fraqueza de fé. Olha, ela é capaz de te aprofundar oportunidades quando não são enxergadas na razão do homem. Você é capaz de entender que quando você está profundamente comprometido na fé com Deus, Ele vai abrir seu coração para as oportunidades que não seriam enxergadas na sua fraqueza, na sua anemia de fé. Anêmico, irmãos, quando nós estamos com o corpo anêmico, nós não temos disposição, nós não enxergamos as coisas interessantes, não é isso? Muitas pessoas em bancos de igreja são anêmicos na fé. Estão na UTI espiritual. Não porque Deus não quer, mas porque não aceitam a orientação corretiva de Deus. Isso acontecia nessas igrejas da Galácia. Contudo, a fé proporciona a cada um de nós um sentido para a sua existência nesse mundo. Interessante, quando você está na presença de Deus, você se coloca nesse mundo como filho de Deus. Você se sente útil, você se sente inteirado no serviço de Deus.
Talvez existem muitos crentes que não experimentam a realidade da verdadeira religião, como diz Tiago 1:27. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. Faça esse exercício. Aproxime-se dos necessitados. Faça o evangelho ser real na sua vida. E como nós vemos em Abacuque 2:4, foi onde Paulo citou, o justo viverá pela sua fé. Última frase de Abacuque. Aliás, irmãos, Abacuque diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa. Sabe o que adoenta a alma de uma pessoa? O orgulho. Quando alguém está anêmico na fé, ele tem muito orgulho na alma. Ele não está tão fraco assim. Ele está revoltado com a sua situação. Está insatisfeito com a situação que Deus lhe colocou. Ele quer outras coisas, como os Gálatas queriam outras opções para chegar perto de Deus. Tem muita gente querendo chegar perto de Deus, mas por caminhos tortuosos. Lá fora existe uma frase que todos os caminhos levam a Roma, menos um, o caminho do Senhor. Menos um. Os outros todos realmente podem levar. Menos um. Olha, o relacionamento de Deus com seus filhos é mantido pelo firme fundamento das coisas eternas que esperamos. Primeiro, a fé não visa esse mundo, ela visa o eterno. Olha a confusão que dá de um crente na igreja pensando nas coisas terrenas, sendo que a fé aponta para as coisas eternas. Não vai ter jeito. Vai entrar em confusão, vai ter paranoia, vai ter crise existencial. E a crise existencial te leva a adoentamento, que é o desânimo, achando que Deus não olha para você, que você está esquecido, que ninguém gosta de você. Essas conclusões são carnais, tais quanto são aqueles que vivem na carne, mas querem aproveitar algo espiritual sem fé. Não tem como. Então, o relacionamento de quem está no Senhor é mantido pelo firme fundamento das coisas eternas que esperamos. É a prova de tudo que não conseguimos ver com os olhos. Tudo que você enxerga com seus olhos não precisa de fé. Se você tem um carro, você abre a porta dele e anda nele, isso não é fé. Isso não é fé. Então, tudo que foge dos nossos olhos está no coração, no espírito voluntarioso com Deus. Todos os crentes que nos antecederam foram alimentados pela fé. Alcançaram testemunho conforme Hebreus 11, 1 e 2. Pode projetar aí, irmãos. Quem quiser ler, leia para você ver. Olha, diante desses versículos, a fé fez a glória de todos os irmãos que já se foram. Hebreus 11 conta isso. A fé fez a glória de todos os irmãos que já se foram e Deus considerou item por item de cada um. Porque a sua fé deve tornar realidade tudo que você espera. Tudo que você espera, a fé torna realidade. A prova que ela vem de Deus. Isto é a prova que vem de Deus. Também te fará bendito pela sua certeza que você crê. Carrega as obras como uma árvore de ramos pendidos. Aquelas árvores que estão tão carregadas de frutos que elas pendem. Esses são os que são da fé. Não falta nada para eles. Uma porque eles contentam com tudo que Deus dá. Isso dá satisfação. Cheias de atributos espirituais. Esses são. Um dia, Abraão creu para nunca mais abandonar a sua fé. Interessante, né, irmãos? O pai Abraão da nação judaica foi um exemplo de homem carregado de virtudes. Você também pode ser cheio de virtuosidade.
Em Provérbios 31:10, não foi por acaso, mas eu senti que esse versículo poderia ser encaixado neste momento. Está escrito assim, ó. Não é porque hoje é o chamado Dia da Mulher, não, tá? Foi ontem? Não é isso. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Uma pergunta. O seu valor muito excede ao de rubis. Parece uma frase jogada no meio da Bíblia, mas não é. Ele faz uma pergunta: quem acha uma mulher virtuosa? Ou achei? Ela excede a muito valor, porque nós estamos tratando de virtudes. Virtudes são atributos de alta qualidade desejável no comportamento de alguém. Quando você vê alguém que tem uma característica que você gostaria de ser, ela traz virtude para você e não inveja. Diferente. Quando você vê Jesus e ele tem todas as características que você almejaria que você tivesse, você tem humildade para pedir. Isto não é inveja, é diferente da inveja. Porque virtudes não é um desejo, é um acontecimento. Se o seu valor excede a uma grande quantidade de pedras preciosas, certamente você é precioso diante de Deus, como essa mulher de Provérbios. É bendito, é bendita de Deus também. Tem fé no que faz. Tudo que é feito com amor gera virtudes. Tudo que é feito com amor e dedicação gera virtudes. E você não precisa de ter nada em troca, porque isso lhe dá a satisfação que Deus está agradando. Quando você ajuda o próximo, não espera receber de volta, porque é Deus que está fazendo essa obra. Amém? Todos os que depositam sua fé em Cristo e na sua salvação, que são graciosamente nos oferecida. A fé de Jesus é graciosa. A salvação é graciosamente oferecida. E aqueles que aceitam são abençoados e preciosos por causa da sua certeza de esperança que Jesus fez um milagre na sua vida. Embora as pessoas do mundo não se importam com a sua fé, entendeu? As pessoas do mundo que vivem do mundo não dão valor à sua fé. Nunca vão dar. Eles não gostam de crentes de fé. O mundo pode até gostar de crentes frios. O mundo gosta de crentes mundanos, porque faz parte do mundo. O mundo gosta de crentes sem fé, porque eles vão entrar no mesmo esquema do mundo. O mundo gosta de pessoas, de igrejas que não têm amor ao próximo, que não têm apego à igreja de Jesus. Cuidado que ele teve com a igreja. Quando você diz que espera Jesus, podem até debochar de você. Quem dispõe de grande valor pelos crentes é o nosso Senhor. Amém? E aqueles que vivem na mesma fé como o crente Abraão. Então, se Abraão tivesse em Pereira Barreto, ele via falar da fé aqui. Se Moisés estivesse em Pereira Barreto, ele viria aqui. E se os apóstolos estivessem em Pereira Barreto, viriam aqui. Porque estamos falando exatamente como eles ensinaram, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Quem é de fé reconhece o valor dos irmãos de fé. Amém? Você sempre deve reconhecer os irmãos da sua igreja como amigos de fé, porque são todos benditos de Deus, como o crente Abraão foi. Qual foi o nosso primeiro versículo quando nós lemos? No versículo
9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não como. São juntos com o crente Abraão. E todos nós de fé somos benditos uns com os outros. Assim a igreja do Senhor. Na verdade, a igreja do Senhor é uma baita de uma bendição de Deus. De todos benditos do Senhor. Então, você e eu devemos sim dar valor que Deus dá aos compromissados da fé, na fé. Esta igreja abriga e já abrigou vários irmãos, heróis e heroínas da fé. Esta igreja é um celeiro de nascimento de crentes cheios de fé. Você é testemunha desses acontecimentos. Aqueles que buscam abastecer a sua salvação pelo desempenho das obras, que sejam da lei ou não, de bons costumes, a Bíblia diz que estão sobre o significado da maldição, porque estão se autovalorizando, porque é impossível que eles consigam chegar às intenções espirituais por obras carnais, ainda que sejam boas. As instruções da lei mantêm todos os homens sob o peso da cobrança. Não é assim? Tudo que é de lei te põe cobrança. Portanto, é em vão esperar uma bênção quando a indicação comportamental é má. Cuidado com isso. Por isso Cristo entrou no assunto e assumiu a maldição da lei completamente sobre si quando foi pendurado no madeiro. Eu acredito que alguns de vocês não entendem direito Jesus crucificado. Em Deuteronômio explica melhor. Nós não vamos ler tudo, mas em Deuteronômio nós podemos ver que Deuteronômio 21 e 23. Veja, abra para nós, irmão. Nós somos incapazes de atingir santidade sem o Senhor. Não existe santo sem a presença de Deus. Concorda? Entende? Não existe ninguém santo sem a presença de Deus, porque é Ele que nos santifica. Então, é impossível de qualquer um de nós atingir a sua santidade. Ao homem apareceu a solução enviada por Deus. Olha, se nenhum de nós pode ser santo por si mesmo, o Senhor deu uma solução para nós. A única esperança do homem está em Cristo Jesus, que pode te resgatar. E para tanto, o que Jesus fez? Se fez maldição por nós. Aí está a cruz. A cruz é lugar dos malditos entre os homens. Paulo respondeu essa pergunta com uma outra citação do Velho Testamento, em Deuteronômio 21 e 23. Observe o que está escrito. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Não estava falando de Jesus nesse momento, tá? Não estava falando. Aqui a lei de Moisés. Neste texto em Deuteronômio, Moisés anuncia a sentença a ser executada para todo homem entre o povo, pecador, obstinado, julgado como um homem pecador. Eles eram pregados em cruzes como malditos de Deus. É isso. Num sistema similar são essas execuções que acontecem no mundo de pessoas intragáveis para a sociedade. Então todo pendurado no madeiro era intragável, era um maldito, só causava maldição e não era bendito. Nós lemos o primeiro versículo que quem é como Abraão é bendito com Abraão. Aqui é maldito como esses malfeitores. Se pendurado no madeiro significava para os judeus que aquela pessoa tinha sido amaldiçoada,
Olha o que aconteceu. Cristo, enviado como primogênito de Deus, seu Filho, voluntariamente se permitiu ser amaldiçoado sem ter pecado, para o bem de toda a humanidade. E dessa forma suportou a crucificação. Jesus teve culpa na sua crucificação, mas ele foi julgado entre os malfeitores. Aí você entende por quê? Porque na lei era assim. Ele foi julgado segundo os malfeitores, mas ele suportou a crucificação sem ter pecado algum. Na cruz, a maldição da lei foi transferida de toda a humanidade para o Filho de Deus sem pecado. Quando Jesus foi crucificado, toda a maldição dos homens foi colocada sobre ele. Foi um julgamento mundial e eterno. Os nossos pecados foram depositados. E faltou para você e eu aceitar o ato de Jesus. Aceitar a sua crucificação. Cristo tomou sobre si a punição do seu pecado, tornando o bendito primogênito de Deus. Abraão não se fez maldito entre os homens, ele não é Cristo. Moisés não se fez maldito entre os homens. Ele pode ter sinalizado Jesus, assim como Abraão. Jesus sim o fez por nós. Os judeus prezavam com orgulho pela descendência que eles tinham em Abraão. Em Jesus, a promessa de Deus a Abraão pôde ser uma realidade a todos os que creem em Jesus. Para finalizar esse sermão estudo de hoje, como Abraão creu, foi bendito de Deus. Abraão creu e obedeceu, foi bendito de Deus. Se você crer e obedecer, é também um bendito de Deus. Agora, nós somos benditos com Abraão, benditos com Moisés e benditos com Jesus. Isto é viver na fé. Amém? Que Deus nos abençoe.